Pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindos ao canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo da série Analisando. E no vídeo de hoje, eu queria trazer uma reflexão interessante sobre o seguinte, até o título aqui do nosso vídeo, né? Permitindo a manifestação. Por que permitindo a manifestação, né? Porque tem um entendimento um pouco errôneo que muitas pessoas fazem sobre a realização, né, das coisas que a gente deseja. Primeiro, né, já dá para partir, né, do espaço de falar o seguinte: quando a gente identifica alguma coisa como um objeto de desejo, vou dar um exemplo, um carro, por exemplo, ou, sei lá, uma pilha de dinheiro, ou uma viagem, uma casa, enfim, não importa. Quando a gente identifica, né, esse objeto de desejo, ou seja, identifiquei alguma coisa que eu quero, é a mesma coisa que dizer que a realização está pronta, né? E que aí, a partir deste momento, eu tenho só que permitir que isto venha para a realização. Por que que eu comecei falando isso? Porque a grande maioria das pessoas pensa que, quando identifica alguma coisa que deseja, por exemplo, identifiquei que quero aquele carrão lá, eu quero aquele carro. Quando as pessoas reconhecem o desejo, né, o primeiro momento do desejo, elas pensam que, a partir de agora, eu tenho, então, que trabalhar para esse desejo se realizar. Ou seja, eu tenho que ficar imaginando, visualizando, fazendo técnicas e práticas. Eu tenho que fazer alguma coisa para aquilo se manifestar. Na verdade, a gente não tem que fazer mais nada, porque quando a gente identifica algo como objeto de desejo, significa que aquilo realmente está pronto. Aquele desejo realmente já foi atendido. Senão, eu não teria como identificar aquilo, eu não teria como me alinhar vibracionalmente àquele desejo, ok? Então, relaxa, né, no modo fazer, porque quando você identifica alguma coisa que você deseja, porque o fazer já foi feito. Ele foi feito num passo um, não, em milhares de passos um, ou seja, cada vez que eu, ao longo da minha vida, estou dando o exemplo do carro, né? Olhei para um carro e achei bonito, ou cada vez que eu estava num transporte público e, né, puxa, como seria bom ter um carro, ou cada vez que eu apreciei beleza, conforto, segurança, enfim, cada vez que ao longo da minha vida eu fui vivenciando contrastes ou apreciações, eu fui projetando para o meu vórtice, eu fui projetando, sabem, aqueles foguetes de desejo que os Abraham falam tanto? É isso, ao longo da nossa vida, né, como eles mesmos falam, a vida faz com que você peça. Ao longo da nossa vida, a gente vai pedindo, o tempo todo a gente está pedindo, só que a gente não tem clareza de que a gente está pedindo. Mas este é o verdadeiro pedir. O verdadeiro pedir a gente vivencia a todo momento, todos os dias a gente está sempre pedindo. E todos esses pedidos, esses foguetes vibracionais, né, que a gente acaba emanando para o nosso campo vibracional, num determinado momento, é como se eles se aglutinassem, se juntassem, né, em alguma coisa que é possível aqui, né, que eu posso identificar aqui na realidade física. Eu olho e falo, aquele carro. Por que que eu me identifiquei com aquele carro específico, aquela cor, aquela marca, aquele modelo? Porque todo aquele carro, por exemplo, representa um monte de intenções que eu já projetei para o meu vórtice. Por isso que os desejos são tão pessoais, né? Porque só eu tenho essa assinatura vibracional específica. Então, eu desejo aquele carro, daquela cor, aquele modelo. E isso vale para tudo. Então, realmente, quando a gente identifica algo como um objeto de desejo, a realização está pronta. A criação, na verdade, está pronta. O desejo já está pronto, a criação já foi feita. Então, quando identificar alguma coisa, eu já sei que vocês têm um monte de coisa aí que já identificaram como desejos, a criação já foi feita. Vocês não têm que trabalhar para criar isso na vida de vocês. Não criar, porque a criação já foi feita. Agora, a gente tem que permitir que isso se manifeste. Como assim? É claro que eu permito, é claro que eu quero.
Mas permissão, né, permitir que se manifeste é um pouquinho diferente do que querer que se manifeste. Que querer todo mundo quer, mas permitir que se manifeste, para que a gente permita que se manifeste, a gente realmente precisa buscar aí um estado vibracional, um estado de ser que permita que aquilo venha. Uau, que estado de ser é esse, né? É o que a gente fala bastante, eu falo, Abraham fala, eu repito bastante. É aquele alinhamento com o bem-estar, é aquela busca pelo sentimento melhor, é aquela busca pelo pensamento que provoque em mim um sentimento melhor. Quando eu penso no meu desejo, por exemplo, eu tenho mais pensamentos de acreditar que é possível, ou de dúvida, ou de medo que talvez não venha, ou de achar que está demorando muito, demorando muito, demorando muito, porque, cara, fala sério, a coisa que mais atrasa a realização dos nossos desejos, a realização, na verdade, a manifestação, é esse olhar, né, intenso e constante que a gente tem para a falta do que a gente quer, né? Eu olho muito mais para a falta do que eu quero do que para a presença do que eu quero. Tá, eu sei. Muitos podem falar para mim, Adri, não está aqui, como é que eu vou olhar para a presença se não está aqui? Mas sim, ele está presente na realidade vibracional. Então, se eu ficar muito mais voltada para esta realidade vibracional, muito mais alinhada com esta realidade vibracional, onde o desejo já foi atendido, a realização já está pronta, isso facilita muito as coisas, né? Então, ao invés de falar, puxa, ainda não veio, eu tive uma postura mais direcionada para o lado do, ok, está vindo, porque está pronto, está vindo, eu estou no caminho do alinhamento, eu estou no caminho de me tornar um ser que permite que isto venha. Ou seja, aquele espaço onde a gente busca mais pelo alinhamento, busca mais por pensamentos que nos fazem nos sentir um pouco melhor. Esse é o processo de permitir a manifestação. Permitir mesmo, porque não há nada nem ninguém no universo inteiro, além de mim mesma, que pode impedir alguma coisa de chegar até mim. A gente tem uma tendência, né, a responsabilizar, né, outras pessoas, responsabilizar o governo, responsabilizar, sei lá, né, a gente encontra tantas desculpas, vidas passadas e qualquer outra coisa. Não, galera, não tem nada a ver, não. É a gente mesmo que permite ou não permite de acordo com as nossas crenças, de acordo com o que eu penso sobre o assunto. Então, o que eu penso sobre o assunto, o que eu penso sobre o que eu estou desejando, é que mantém isso vindo ou mantém isso um pouquinho afastado. O que eu penso sobre, né, a realização ali do meu desejo, a minha capacidade de realizar, se eu duvido um pouquinho, se eu acho que eu não mereço, se eu acho que é difícil, se eu acho que vai demorar muito, quer dizer, todos esses meus eu acho, né, estão impedindo aquilo de vir para a minha vida com facilidade. Então, o permitir a manifestação, sou eu que permito, não tem ninguém segurando, não tem ninguém impedindo. Na medida que eu permito, aquilo chega até mim. Na medida em que eu me compatibilizo vibracionalmente com a vibração da realização, aquilo chega mais fácil para mim. Agora, acontece muitas vezes da gente pensar, né, nos nossos desejos, pensar na realização dos nossos desejos, e a gente ter aí mais pensamentos resistentes, de descrença, de incapacidade, de que é muito caro, é muito grande, demora muito, né? Enfim. Como é que eu faço para suavizar isso? Porque num primeiro momento a gente às vezes não consegue mudar, né, a crença. A gente, poxa, eu acho que vai demorar um pouquinho e eu não estou encontrando, né, um espaço mais fácil aí para mudar essa minha crença. O ideal, então, é que você não pense sobre isso. Porque lembra que eu falei agora no comecinho? Que você não tem que fazer nada para realizar, para fazer acontecer, ou seja, você tem simplesmente que permitir que aconteça, né? Você não tem que trabalhar para a realização daquilo, né? Você tem simplesmente que trabalhar, na verdade, você tem que simplesmente permitir vibracionalmente que isso aconteça.
Então, se quando eu penso sobre o que eu desejo, eu sinto pensamentos, eu sinto que são pensamentos mais resistentes, eu sinto emoções, né, de mais descrença, por assim dizer, a melhor coisa a fazer é deixar de lado. Sabe o famoso soltar, né? Que muita gente já falou disso, a gente ouve muito. Ah, você tem que soltar o seu desejo, soltar o seu desejo. A gente não vai soltar o desejo. Impossível a gente soltar o desejo. Ele é meu, né? Tem a minha assinatura vibracional ali. Mas o que eu posso soltar são os pensamentos resistentes que eu tenho sobre isso. Então, se está um pouquinho resistente, né? Um pouquinho descrente sobre o que está vindo para você ou sobre o que não está vindo para você, deixe esse assunto de lado um pouquinho e procure outros assuntos que sejam mais leves, mais tranquilos, mais fáceis de você pensar. Solte um pouquinho, não soltar o desejo em si, mas solte os pensamentos resistentes que você tem sobre isso. E quando você busca um melhor sentimento, mesmo que seja numa distração com outro assunto, um assunto que seja fácil para você, que seja leve para você, quando você eleva a sua vibração, com outras coisas, com outros assuntos, né, com outras ações em outras situações, você aumenta o seu padrão vibracional e isso então afeta aquela realização. E também quando você aumenta o seu padrão vibracional, quando você olhar para o seu desejo novamente, quando você olhar para aquilo que você quer, você já vai ter um novo olhar, vai ter já um olhar mais suave, né, sobre o que está vindo, ok? Então, a ideia é essa. Vocês não precisam fazer acontecer, não há nada que vocês precisam fazer para criar, né, o que vocês estão desejando. Na verdade, se já identificou aquilo que quer, né, já identificou alguma coisa que deseja, a ideia é permitir. E quanto melhor você se sente, mais você está permitindo, ok? Então, quanto melhor você está se sentindo, mais você está permitindo aquilo que você deseja. Esse é o truque que os Abraham nos ensinam tanto, que eles falam, né? Incansavelmente, eles falam bastante, eu repito mais ainda, né? Porque a ideia justamente é essa, trazer facilidade, né, para esses termos que eles nos ensinam e trazer certamente um pouco mais de facilidade para a vida da gente, mais realizações, mais contentamento, mais satisfação e mais alegria. Certo? Espero que tenha ajudado vocês a soltar um pouquinho aí os pensamentos resistentes, porque realmente a ideia é trazer mais facilidade para todo mundo, ok? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau.